Salve corredores, salve corredoras! Está no ar para vocês que assistem aqui pela Web Mais um quadro sobre nutrição e alimentação. Sempre com a minha amiga Luciana Polini, todo mundo? Tudo bom, Gustavo Maia? Salve corredoras, corredores! Eu prometi no último vídeo que a gente ia falar um pouco sobre as mudanças aqui na minha alimentação e suplementação. Então eu vou falar, porque eu já conversei isso com a Lu, a gente já colocou algumas coisas em andamento e vou passar isso para vocês. Vi um vídeo que a gente botou no ar sobre treinamento híbrido, que é exatamente o que eu tenho feito ultimamente. Eu sempre fui um atleta amador de corrida, então a musculação para mim era algo complementar. Eu fazia exercícios pontuais de força específicos para corrida. E nos últimos 2 anos, muito mais, de forma mais específica, nos últimos 6 meses, o meu treinamento mudou completamente. O que eu fiz? Eu coloquei musculação 3 vezes por semana no começo, no primeiro ano, e nos últimos 6 meses eu estou treinando musculação todos os dias. E isso fez o meu corpo mudar. Por que eu fiz isso? Primeiro porque eu não tenho mais objetivo de fazer uma maratona rápida ou uma prova a jato. Eu não tenho porque eu já fiz tudo que eu queria fazer. Eu não quero ficar correndo atrás de índice, marca, etc. Então eu podia ganhar peso. Então, ganhando peso, eu podia me sentir esteticamente melhor, eu podia ter mais músculo, porque eu estou com 49 anos, isso aí é o momento de você pensar em ter uma musculatura mais forte. E terceiro, isso me dá mais potência para os meus objetivos, que não são mais do asfalto rápido, e sim de distância. Eu quero fazer provas longas, provas de montanha, e quanto mais forte eu tiver, melhor. Então essa foi a minha mudança de estratégia. E essa mudança de estratégia, ela trouxe junto uma mudança alimentar. Porque como eu estou treinando muito mais musculação, eu ganhei muita massa muscular, e isso fez o meu peso subir. E quando o meu peso subiu, eu fiquei numa berlinda. Pra te falar a verdade, eu fiquei numa berlinda mesmo, porque eu cheguei em 90 quilos, cara. E 90 quilos, o meu joelho não segura. Eu tenho 117 maratonas. Meu joelho não segura o meu peso com 90 quilos. Então, eu tive que fazer uma adaptação de alimentação. O que é isso? Eu cortei carbo e botei muita proteína, porque isso me dá mais saciedade. Então, hoje em dia, em vez de comer um bife de frango, eu como 3. Só que eu não como arroz e feijão. Eu como uma batata doce, máxima, assim, e brócolis. À noite, a mesma coisa. Sim. Então, eu estou comendo 6 bifes de frango num dia, coisa que eu nunca comi. Porque isso segura um pouco o meu peso, porque não posso ter 90 quilos. Então, agora eu estou nessa briga, eu estou no ajuste ainda também, eu não cheguei ainda onde eu quero chegar. Sim. Mas aumentar o consumo de proteína fez parte desse processo. E isso quer dizer o quê? Eu sempre tomei proteína pós-treino, saía para treinar de manhã, voltava, 2 scoops de proteína, de whey, e acabou. E hoje eu estou tomando 4 scoops antes de dormir também. Isso foi a Lu que mandou. Então aí a gente pode falar vários pontos, Primeiro, nós estamos acompanhando essa tendência, de orientação com relação ao aumento do consumo de proteína por quilo por dia. Então, muito antes, a gente tinha habitual aí que um atleta, não estou falando nem sedentário, mas ficava, e isso eu estou falando na nutrição mesmo, com cálculo, ficava em torno de 1,2 gramas de proteína por quilo. Hoje não. Hoje, inclusive, esses últimos vídeos que a gente conversou, principalmente para ultramaratonistas, essa orientação de aumento da quantidade de proteína, por quilo, está muito relacionado com diminuir dano muscular, com preparar a tua musculatura, porque você não quer fazer as maratonas, mas você está fazendo ultramaratonas. Então você tem uma demanda muscular tremenda. Não, eu quero fazer as maratonas, eu só não quero fazer elas rápido. Pensando em peso e pensando em velocidade, Porque eu acho que vale a gente colocar aqui, em relação ao atleta, um corredor maratonista, ele continua sendo extremamente leve, e é isso, sim, o peso importa demais quando a gente fala em maratonas, em corridas de asfalto. Não que não importe na montanha, mas é diferente. E no seu caso, que você vai fazendo as maratonas, mas o seu objetivo hoje é estar bem, e principalmente, o músculo segura o joelho.
Exato. Né? Então, assim, são pontos aí, várias coisas, e que é legal a gente conversar, porque cada um vai ter o que espera, a sua expectativa e a tua realidade, como corpo, como fase de vida, e tudo isso a gente tem que botar, né, no lápis. Mas a tendência em recomendação de proteína para atleta também está mudando. Então, o que a gente pensa aí? Você está com 87 quilos, mais ou menos, né? Espero ter chegado em 86 essa semana. A gente pensa em ficar em torno de, no seu caso, 1,8 gramas de proteína por quilo por dia. Nossa, e isso é bastante. Então, isso... Você colocar um whey protein, 2 doses, vai ajudar a você alcançar, bater a frase, né? A meta. Bater a meta de proteína no dia, mas também tem um outro ponto. Muitos estudos aqui, depois a gente pode até colocar algumas referências. Tem um estudo muito famoso de 2012 que fala de colocar até 40 gramas de proteína antes de dormir para melhorar toda a tua resposta muscular. Não só, porque a gente quando fala de corredor, a gente fica com medo, eu não quero ficar, a maioria vai, eu não quero ficar muito grandão e tal, eu quero ter força muscular, eu quero ter uma musculatura eficiente, né? E para que isso aconteça, todo o metabolismo muscular, a maioria dele acontece quando a gente dorme, quando toda a parte hormonal, aumenta a testosterona, o hormônio do GH, a gente já fez, né, vídeos sobre isso, falando com relação ao nosso metabolismo e o que acontece com o nosso corpo quando a gente está dormindo. Então, essa proteína, antes de dormir, tem um papel muito importante para toda essa saúde, toda essa resposta muscular que a gente quer. Então, colocar essa dose do whey antes de dormir tem um papel muito importante. E nesse caso, eu te oriento até a usar o concentrado. Se você não tem, né? Mas para quem não tem questão com lactose e que toma o whey concentrado habitualmente, o whey concentrado ele tem uma leve diferença com relação à digestão, ele é um pouco mais lento na sua absorção. Então, quanto mais à noite, né, essa proteína, a gente fala time release, né? Então, essa proteína vai ser liberada ao longo da noite e aí a gente consegue manter o perfil de aminoácidos e que é a matéria-prima, né, para toda a nossa musculatura. Então, nesse caso, tomar a dose antes de dormir do whey concentrado vai ser melhor. Né? Então, tem todas essas questões da proteína, o consumo da proteína no dia, a importância disso, e cada vez mais os atletas estão entendendo isso. Isso é muito bom. Porque faz diferença na recuperação. No teu caso, você está fazendo treino de fortalecimento diário. Se você não tomar essa quantidade de proteína, você não tem recuperação. No outro dia, você não vai conseguir fazer um treino bem feito. E eu posso te falar uma coisa? Esse treino de musculação diário, ele aumenta demais a potência na corrida. E isso é uma coisa que as pessoas não pensam, né? Todo mundo pensa em ficar leve. Sim. Né? Porque é óbvio, ficar leve vai te ajudar a correr mais rápido, correr mais longe. Quanto mais leve você for, melhor. Mas a potência nos treinos, ela é muito importante. Porque o que acontece? Com mais potência, você aumenta o seu limiar. Você faz treinos mais intensos. E com treinos mais intensos, você também aumenta a sua velocidade final, a sua performance. Então, é lógico, é um ajuste fino, tênue, mas que é muito legal treinar com mais força, é muito legal. Tipo, treinos que eu fazia, principalmente os treinos de tiro. Treinos de tiro, que falava, sei lá, 8 de 800, que eu tinha que fazer a 4,15, eu morria para fazer, e agora eu tô fazendo a 4, entendeu? Mesmo mais pesado. Mesmo mais pesado. Isso. É muito louco isso. Eu acho que é óbvio que se eu for para uma maratona, eu ainda não tenho condições de sustentar esse novo peso. Sim. Mas para os treinos que exigem potência, é muito bom estar mais forte. E é força, muito bom. né, na montanha, né? Mas eu acho que vale aqui também uma questão e que é uma queixa de muita gente que fala, minha prioridade é a corrida, então
a minha musculação, né, eu tenho que fazer leve para não ganhar peso, a corrida e tudo mais. E quando a gente muda a nutrição, a pessoa que vai fazer o treino de fortalecimento, ela consegue ter uma boa recuperação e tá inteira para o dia seguinte fazer a corrida bem feita. Então, muito mais é lógico, né, que aí é de cada um e treino, né, também de cada um. É lógico que tem treinos que ele vai estragar muito a perna, enfim. Mas avalie como está a tua nutrição, principalmente no dia do fortalecimento. Como é que você está fazendo o teu pós-treino? Quanto de proteína nesse dia você está consumindo? Porque isso faz muita diferença na recuperação. Sim. E quando a gente ajusta essa quantidade de proteína na dieta, eu vejo assim, no consultório, a pessoa fica muito diferente. O treino é outro. Sim. Né? Então é aquela questão que a gente sempre fala. O pós-treino é o pré-treino do dia seguinte. E a gasolina, né? Você está dando gasolina pro carro. Né? Exatamente isso. Então, acho que é bacana a gente falar com relação à proteína e entender de novo, né, o quanto o corredor tem medo de ganhar peso, mas o quanto cada um, e aí cada um vai entender qual o melhor peso, né? Claro que você já entendeu, na tua cabeça, pensa, qual o peso que você acha que vai encaixar, que vai ficar com essa musculatura que você quer e ao mesmo tempo rendendo bem. Eu tô com 86, eu tô com 11% de percentual de gordura, cara, Sim. que é super baixo pra mim. Sim. Eu não sei se eu consigo baixar mais do que isso. Esse é o objetivo agora, é baixar o percentual de gordura e baixar peso, sem perder massa. Exato. Sem perder massa. Então eu acho que eu vou chegar num momento 84, 83, 84, se eu chegar a 9, porra, ótimo. Maravilhoso. Exatamente. Né? E aí é isso, porque eu não quero ser mais rápido. Eu não quero fazer uma maratona para 3 horas e 15, entendeu? Eu quero fazer uma maratona confortável para 3 horas e 35, 40. Confortável, que eu não estava mais fazendo antes de começar esse treinamento. Eu estava sendo difícil para mim, porque eu estava aumentando meu peso, mas sem ganhar massa muscular, estava aumentando meu peso de ficar velho. Né? Então, e mais um ponto aqui, né, que vale a gente colocar. Se você tem mais de 40 anos, fazer desse cuidado, né, de pelo menos manter a tua massa muscular, faz muita diferença na corrida. Né? Não é porque você esteticamente vai ficar melhor e tal, não, vai fazer muita diferença na corrida. Então, cuidar da alimentação e ter essa consciência de preciso consumir mais proteína, sim, porque eu também já estou ficando mais velho, entre aspas, né? Mas a idade já faz diferença. Faz total. Então, tem a questão da idade, tem a questão do tipo de treinamento, são vários, né, fatores aí que vão dizer, vou manter aí, mas vamos pensar, pelo menos 1,6 gramas de proteína por quilo por dia é assim, a orientação base de qualquer corredor, de qualquer atleta. Muito bem, deixa aqui sua dúvida embaixo, se você tiver alguma dúvida, se você está fazendo isso também, comenta, conta a sua experiência, queremos saber, tá bom? Lembrando que este quadro aqui tem o apoio de Houseway, aqui embaixo tem o link da Houseway, todos os produtos com 10% de desconto, basta você usar o cupom FOLHEGO, tudo minúsculo, sem acento. Certo, Lu? Certo. Tchau, até a próxima.